dia, crianças! Bom dia, responsáveis! Bom dia a todos que estão aí me assistindo! Eu sou a professora Iveline, direto da Educação de Miracema, para mais um dia de muito aprendizado, muito conteúdo e muita diversão. E aí, como vocês estão? Estão joinha? Estão bem animadão? Bem animados mesmo para a aulinha de hoje? Ah, espero que sim, espero que vocês estejam bastante animados, bem alegres, bem dispostos para a aulinha de hoje, que vai ter muita coisa interessante vindo por aí. Então, para mostrar que vocês estão assim, ó, curtindo a aulinha de hoje, vamos lá. Você já deixou o seu like? Já deixou o seu joinha? Ah, se não deixou o seu joinha, vamos lá. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, mostrando que vocês estão curtindo a minha aulinha. E compartilha nosso vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem, para que elas possam curtir a aulinha de hoje também. E quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver novidades por aqui. Combinado? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha com muita alegria, com muita animação, cantando um bom dia. Vamos lá? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz, Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Muito bem! E aí, vocês já viram que dia maravilhoso que está hoje? Ah, todos os dias que nós estamos aqui juntinho são dias maravilhosos. Então, vamos cantar assim? Oh, que dia lindo! Eu sento, eu levanto, eu oro, eu canto. Quanto mais ficamos juntos, me sinto alegre. Meu amigo é o seu amigo é amigo meu. Meu amigo é o seu amigo é amigo meu. Muito bem. Então, vamos lá? Vamos continuar nossa aulinha? Vem comigo. Estou falando direto da Educação de Miracema. Nós estamos no ano de 2021, na 31ª semana de aula. Período de aula dessa semana, de 20/9 a 24/9. Hoje, dia 24/9 de 2021, sexta-feira, criança, sextou, nosso último dia de aula da semana. Eu sou a professora Iveline Azeredo. Campo de experiência trabalhado hoje, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Calendário do mês de setembro. E vocês sabem qual é o dia de hoje? Ah, ontem foi dia 23, quinta-feira. O que vem depois do 23? Qual é o numeral? Vocês sabem? É o 20 e... Que número é este? 24. Hoje é dia 24. E o que vem depois da quinta-feira? Já falei. Qual é o dia de hoje? Hoje é sexta-feira, sextou. Então, vamos mudar aqui o nosso calendário? Então, ontem foi quinta-feira, hoje é sexta-feira. Ontem foi dia 23, hoje é 24. E o mês que nós estamos é o mês de setembro. E vocês já sabem qual dia que vem antes? Qual dia que vem depois? Ah, se não sabe, vão aprender agora cantando 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias.
7 dias a semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. 7 dias a semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! Amanhã é sábado, né? Dia de nós descansarmos, de ficarmos aí com a nossa família, curtindo a nossa família, brincando em casa bastante, curtindo bastante com as pessoas aí de casa, né? Então, vamos lá, vamos continuar? Vamos ver como está o tempo hoje? E você já sabe como está o tempo hoje? Já deu uma olhadinha aí pela janela de casa? Ah, se não olhou, olha lá rapidinho e vem comigo. Como está o tempo hoje, crianças? Hoje está um dia chuvoso? Não. Hoje está um dia nublado, encoberto? Também não. Hoje está um dia de sol, né? Essa semana tem feito lindos dias de sol. Tem dia que fica assim um pouquinho encoberto, que fica com um pouco de nuvens, o sol fica meio preguiçoso, mas ele está sempre ali aparecendo para a gente, não é mesmo? Então, olha aqui, ó, vamos ver aqui a nossa janelinha, ó. Aqui está no encoberto, né? Que esse tempo estava assim um pouquinho encoberto. E agora, hein? Como é que ele está? Será que vai fazer sol? Será que vai fazer chuva? Será que o sol vai acabar de sair e ficar um solão quente? Um final de semana bem quente para a gente? Ou será que o tempo vai ficar mais nubladinho? Só quem pode responder isso para a gente é quem? A natureza, porque a natureza sabe tudo. Então, vamos cantar assim? Teremos sol? Não sei. Teremos chuva? Talvez. A natureza sabe tudo, é só você perguntar. Teremos sol? Não sei. Teremos chuva? Talvez. Mesmo que chova, a gente tem de se encontrar. Se encontrar onde? Aqui, na nossa live, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã. Então, não pode esquecer, todos os dias, ó, põe o celularzinho para despertar, pede para alguém chamar, 9h30, ligadinho aqui na aulinha, nossa live aqui, todos os dias, tá bom? Então, vamos ver o nosso currículo? Currículo de ensino da educação infantil para as turminhas do Pré-2 de 2021. Use máscara, proteja você e quem você ama. Em tempos de crise, empatia é fundamental. 22 de setembro, início da primavera, né? Na quarta-feira começou a estação mais bela do ano, a primavera. A estação que começa a chover de novo um pouquinho, né? As flores começam a florescer, né? A ficar cada vez mais linda a nossa cidade, a nossa volta, né? História base dessa semana, a fábula A Cigarra e a Formiga. Turma do Mirim. Então, acredito que todo mundo já viu, né? Todo mundo já viu, porque as atividades estão baseadas aqui. Se não viu, vamos lá, rapidinho, vamos todo mundo assistir. Vídeo proposto do dia, primavera, para educação infantil, né? Olha, nós falamos um pouco já essa semana, na quarta-feira, sobre a primavera, a estação do ano mais linda, né? Eu acho, uma estação do ano belíssima, que tem aquela temperatura mais amena, né? Não é nem tão quente, nem tão frio, se bem que já tem feito bastante calor, não é mesmo? É uma época que começa a chover mais um pouco, né? Para de ficar tão seco o ar, né? E as plantas florescem lindamente na primavera. Atividade do dia, atividade de hoje. Atividade 4. Senhor responsável. A atividade proposta tem como objetivo trabalhar as estações do ano. Converse com a criança sobre as estações do ano e as características que cada estação apresenta. Primavera, estação das flores. Verão, estação que faz muito calor. Outono, estação das frutas. Inverno, estação que faz muito frio.
Em seguida, aborde a questão do trabalho em equipe, de ser solidário com o próximo, de ajudar sempre que for necessário. Ser responsável, peça para a criança observar com atenção o cenário da questão número 1 e, em seguida, responder o que está sendo pedido. Na questão 2, peça para que a criança observe os números em destaque e, em seguida, coloque-os em ordem. Auxilie a criança na atividade 5 em anexo. Atividade 5 de hoje, sexta-feira, atividade 5, de 24/9/2021. Inicialmente, primeira coisa, como eu sempre digo, né? Nome e sobrenome. Nome completo aqui, ó, com a letrinha bem bonita, bem caprichada. Porque se fizer uma letra muito grande, não vai caber o nome completo. Então, tem que fazer letrinha pequena, bonita, caprichada, bem lindona, em cima da linha. Vocês já são grandinhos, eu tenho certeza que vocês conseguem. Campo de experiência trabalhado hoje, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Na fábula, a cigarra e a formiga, a cigarra cantou durante todo o verão. A formiga trabalhou armazenando alimentos para o rigoroso inverno que estava para chegar. Primavera, verão, outono, inverno são estações do ano e todas elas apresentam características particulares. Observe o cenário e responda as questões a seguir. Então, vamos observar essa imagem aqui, ó. Primeira pergunta: qual estação do ano é retirado o cenário acima? Então, olha esse cenário aqui. Qual estação do ano que tem assim, olha, tantas flores, que as flores florescem? Qual é a estação do ano? Fácil, né? Então, vocês vão escrever aqui, ó, nessa primeira linha. Qual animal está embaixo da árvore, hein? Vocês vão olhar aqui, ó, qual o animalzinho que está aqui embaixo? Escreva o nome dele aqui. E qual animal está em cima do chafariz? Qual é o animal? Escreva o nomezinho dele aqui também. A formiga armazenou várias folhas para a chegada do inverno. Vamos colocar em ordem o número de folhas armazenados? Olha só, os números aqui estão fora de ordem. Tem 3, 6, 9, 5, 1, 7, 4, 2, 8. Então, vamos botar os números na ordem correta? Qual é o número que vem primeiro? É o numeral 1. E depois? Do 1 vem o? Eu não vou responder para vocês, tá? Vou deixar vocês aí, ó, pensarem direitinho e escreverem os números na ordem corretinha e direitinho, tá bom? E não esqueçam de pintar, né, o desenho bem bonito, para ele ficar alegre, sem rabiscar, pintar com bastante capricho, tá joia? E não esqueçam, ó, de mandar para as suas professoras as atividades, para que elas possam ver a linda atividade que você fez, tá bom? Agora é hora da história. E antes de nós começarmos a nossa historinha, vamos cantar uma musiquinha. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita que vocês vão adorar. He, 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 ha, ha, ha. Uma história eu vou contar. He, 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 ha, ha, ha. Uma história eu vou contar. De olhinhos bem abertos, de boquinha fechadinha, todo mundo bem quietinho para ouvir a historinha. Então, todo mundo aí em casa agora, ó, boquinha bem fechada, olhinhos e ouvidos bem atentos, porque é hora da história. E a história de hoje é A Viagem da Sementinha. Era uma vez uma sementinha que se encontrava
abandonada em cima de um muro. Foi deixada ali por um menino que comeu o fruto onde ela se encontrava. Passou um passarinho, viu-a tão linda, brilhante, como se fosse um raiozinho de sol, e resolveu levá-la. Com todo carinho, segurou-a no bico e voou, voou, voou. A sementinha estava maravilhada com tudo o que via e foi conversando com o passarinho. O passarinho, ao ouvi-la, ficou admirado, abriu o bico de espanto e ela caiu. Ampararam-na na sua queda umas folhas secas. O passarinho ficou muito aflito, procurou, sem resultado. Triste, desistiu. A pobre sementinha ali ficou muitos dias abandonada. O tempo mudou, veio vento forte que arrastou a sementinha para longe, muito longe. Foi cair sobre a terra seca do quintal de uma casa. A sementinha ficou muito admirada. Onde estaria? Estava no quintal de Tiago. O menino chegou e consigo trazia um sacho com o qual começou a revolver a terra. A sementinha viu-se assim enterrada. Em breve, sentiu a umidade causada pela água do regador de Tiago. Sentiu seu corpo a inchar e, passado alguns dias, começaram a surgir umas folhinhas. Já não era uma sementinha abandonada mais, uma planta que crescia. Tiago estava surpreendido com aquela bonita planta. Com o tempo, a planta tornou-se uma bela árvore. Era uma macieira. Então, Tiago convidou os seus amigos e todos provaram as belas e saborosas maçãs que a macieira tinha. Vitória, Vitória, acabou-se a história. E aí, crianças, gostaram da historinha de hoje? Prestaram bastante atenção na historinha de hoje? Bem legal, né? Essa historinha da sementinha, né? E vocês observaram? Não falou no começo do que era semente. Vocês viram do que era semente? Era uma sementinha de maçã. E viu que árvore linda que se tornou? Ela se tornou uma macieira. E vocês viram que antes ela era uma sementinha, né? Que enterrou ela na terra, né? Foi molhando com o sol e ela foi crescendo e crescendo. Vocês sabem como é que chama esse processo? Esse processo chama-se germinação, que é o processo que a sementinha, ela vai, ela enche, vai brotando folhinhas, ela vai crescendo até virar uma planta grande. Olha aqui, eu trouxe uma foto aqui para vocês verem. Aqui está mostrando a germinação, olha, de um feijãozinho. Tá vendo? Plantou o feijãozinho na terra, aí começou a nascer, nasceu, tá vendo? Um brotinho. Aí esse brotinho, ele continuou lá na terra, foi criando primeiro as raízes, né? As raízes, porque com as raízes, as plantas tiram o alimento da terra. E aí depois começou a sair, da terra, tá vendo? Começou saindo primeiro o caule e depois começou a sair as folhas. E cada vez vai ficando maior, né? Vai crescendo mais folhas até ele ficar uma planta adulta, né? Que vai dar novos feijões. Então, aqui está mostrando a germinação de um feijão.
Você também pode fazer aí em casa uma experiência que eu vou explicar para vocês depois, mais para frente da nossa aula. Porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas. O que elas precisam para viver, como ela é composta de quê? Nós vamos falar um pouquinho, vamos aprender hoje um pouquinho sobre as plantas. Vocês sabiam que as plantas são seres vivos? Sim, as plantas são seres vivos. Elas pertencem ao reino vegetal. Porque as plantas são um vegetal, então elas pertencem a um reino vegetal. A gente, por exemplo, nós somos animais racionais, né? Tem os cachorros, gato, porco, galinha, são animais irracionais. Os seres humanos são animais racionais. O que isso quer dizer? São animais que pensam, né? Então, os animais, eles pertencem ao reino animal. Os vegetais, as plantas fazem parte dos vegetais, é o reino vegetal. Por que as plantas, elas são vivas? Elas nascem, elas crescem, elas vivem, elas reproduzem. O que isso quer dizer? Elas fazem novas plantinhas e depois que ela está bem velhinha, ela morre também. Mas não se movem. As plantinhas, elas não andam igual os animais, né? Elas ficam sempre paradas no mesmo lugar. Elas não podem mudar de um lugar para o outro quando elas querem, como os animais, né? Ela só muda se alguém tirar ela de um lugar e plantá-la em outro lugar, mas elas não mudam sozinhas como os animais. E as plantas, por serem seres vivos, elas precisam de muitas coisas também, como nós. Sabe o que as plantas precisam para viver? Elas precisam, para viver, de água, senão elas ficam secas e morrem. Elas precisam da luz do sol, do calor do sol. Elas precisam de ar. Se nós pegarmos uma plantinha e colocarmos ela num saco amarrado, ela vai morrer. Elas precisam de terra, porque é da terra que ela tira o alimento dela. E ela precisa também de espaço. Não adianta querer plantar uma árvore grandona num potinho pequenininho, numa vasilha pequenininha, que ela não vai crescer, ela não vai desenvolver. Ela precisa de espaço. Quanto maior a planta, mais espaço ela precisa. Então, vamos ver aqui um por um. Para viver, as plantas precisam de água. A água é necessária para uma correta germinação da semente. As plantas precisam de água para crescer, porque elas são seres vivos, né? Então, elas precisam de água para elas germinarem, para elas crescerem fortes e saudáveis. Como eu falei, né? As plantas também precisam de ar. As plantas precisam do ar para buscar o oxigênio, para elas respirarem. Porque as plantas também respiram. Elas respiram o dióxido de carbono, que está no nosso ar, o carbono. Elas respiram esse dióxido de carbono. A gente não. A gente respira oxigênio e quando a gente joga o arzinho para fora, que a gente expira dióxido de carbono. A plantinha não, ela faz ao contrário. Ela respira o dióxido de carbono e joga para fora o oxigênio. Por isso que as plantas são tão importantes para melhorar o nosso ar, porque elas fabricam ar. Olha que legal, né? E elas fabricam os alimentos dela através da respiração, através da fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese, criança, é quando bate assim, tem que ter o ar, né, para respirar o oxigênio, e tem que ter o sol. Aí bate nas folhas dela, principalmente, e vai fazer a fotossíntese, onde ela cria o próprio alimento dela, onde ela transforma o carbono, o dióxido de carbono, no oxigênio. Elas precisam do sol. As plantas precisam da luz do sol para fazerem a própria alimentos para elas crescerem. Como eu falei, para elas fazerem a fotossíntese, produzirem o próprio alimento delas. E elas precisam também da terra, né?
As plantas precisam da terra, porque na terra ela vai tirar sais minerais e outros alimentos que tem no solo, para elas crescerem bonitas e saudáveis. Então, por isso, né, quando a gente planta uma plantinha na nossa casa, a gente coloca adubo na terra, para ficar uma terra bem rica de alimento para as plantas, para elas crescerem bem fortes e bem bonitas, né? A composição das plantas. Olha o que as plantas têm, né? A planta é composta de raiz, todas as plantas têm raiz. Sim, todas elas têm. Tem a raiz, tem umas que têm umas raiz até que chamam aéreas, que elas ficam em cima do solo, mas todas as plantas têm raiz. Todas as plantas também têm o caule ou tronco, né? Tem umas que têm o caule fininho, tem outras que têm um tronco, né? O caule bem grosso, como nas árvores. As folhas, todas as plantas também têm as folhas, né? Porque é pelas folhas que as plantas respiram e fazem a fotossíntese e produzem os alimentos delas. Algumas plantas, nem todas, têm flores. Tem plantas que não têm flores e tem plantas que têm flores. E também tem algumas plantas que têm frutos, mas também nem todas as plantas têm frutos. E nos frutos nós encontramos as sementes. Então, a raiz é a parte da planta que, em geral, se fixa à terra. As suas funções são fixar a planta e retirar do solo água e sais minerais, indispensáveis para a nutrição da planta. Raiz só pode absorver os alimentos no estado líquido. Então, a raiz, para ela absorver o alimento precisa, os sais minerais precisam de estar no estado líquido. Por isso que para tirar da terra tem que ter água junto, a terra tem que estar molhada. Ó, aqui, ó, raiz fasciculada, que são essas raízes assim, ó, que tem um monte de pouquinho, raiz aprumada e raiz tuberculosa. Sabia que as raízes tuberculosas nós podemos comer? Sim, faz parte da nossa alimentação. Por exemplo, aqui, ó, a beterraba. Vocês sabiam que a beterraba é uma raiz? E ela é bem gostosa, né? Para fazer aquela saladinha fica uma delícia. A mandioca também é uma raiz. A batata são tubérculos e são deliciosos. O inhame e muitos outros tubérculos que faz parte da nossa alimentação. Nós temos o caule, né, que como eu falei, tem uns que são mais fininhos, outros são troncos bem grossos. Esses que são mais fininhos são chamados de colmo. E esses bem grossos, de tronco. O caule é a parte da planta que segue a raiz. Cresce em sentido contrário ao dela, porque a raiz cresce para baixo e o tronco, o caule, cresce para cima. Eleva-se, em geral, na atmosfera. O caule sustenta as folhas e é por ele que se faz o transporte da seiva, dos líquidos nutritivos. As formas dos caules podem ser muito variadas. Então, gente, o caule é como se fosse o corpinho da planta ali, ó. É por ali, pelo caule, é que a planta, ó, fica ali firme, em pé. Ela é responsável por deixar a planta. Então, o caule, normalmente, ele cresce acima da terra e as raízes abaixo. E é pelo caule que ali, ó, é transformado, ó, a plantinha suga lá do solo molhadinho que eu expliquei, com as raízes, né? Todos os nutrientes, os minerais que ela precisa, e esses minerais, esses nutrientes, é transportado ali, ó, pelo caule até chegar lá nas folhas, nas flores, nos frutos. As folhas. As folhas são a fábrica onde as plantas produzem o seu alimento. Para que estas fábricas funcionem, é preciso a luz do sol. Enquanto as plantas produzem o seu alimento, liberam gás, o oxigênio. As folhas podem ter muitas cores e formas muito diferentes. Umas são compridas, outras são largas e outras são muito recortadas.
Então, como eu falei, né? As plantas respiram pelas folhinhas. E para produzir o alimento dela, precisa do sol. Então, ela puxa ali, ó, do ar o gás carbônico e joga no ar o oxigênio através da fotossíntese, o oxigênio que é tão importante para a nossa vida. Então, aqui está mostrando, ó, olha a folha do pinheiro, olha como ela é diferente, tá vendo? Olha a folha do plátano, como é diferente. Cada folha, folha do carvalho, tem folhas de formas e cores muito diferentes. A flor. As flores são muito importantes para as plantas se reproduzirem e formarem outras plantas iguais a elas. Porque nas flores, crianças, tem flores de todo tipo, né, de variadas formas e cores. Nas flores, esse meiozinho aqui dela tem uma coisinha chamada pólen. O pólen das flores é o órgão reprodutor da flor. Nesse pólenzinho, muitas vezes ele voa, outras com o vento, outras vezes são pássaros, são animais que acabam deixando cair no solo e se transformar em plantas novas. Também acontece isso com as sementes, né? O fruto forma-se após a polinização das flores. Então, primeiro tem as flores, né, que tem ali ó, o pólen, né, que elas polinizam ali. No seu interior vão crescer as sementinhas. A polinização pode ser ajudada, como eu falei, ó, pela água. Até a água da chuva leva o pólen. Pelo vento ou pelos animais. Como eu falei, pássaros, abelhas, moscas. Olha quantos frutos ricos que nós temos, deliciosos na natureza, não é mesmo? Então, aqui, olha, eu estava falando da sugestão de atividade que eu ia dar para vocês, da plantar o feijãozinho. Vocês podem plantar um feijãozinho aí em casa. Vocês podem plantar um feijãozinho, olha só, usando o quê? Um copo, pode ser de vidro ou pode ser também de plástico, não tem problema. No fundo do copo, vocês vão colocar um pedaço de algodão. Aquele algodãozinho que usa para limpar machucado, tá? Que a manicure usa, algodãozinho. Em cima desse algodãozinho, você vai colocar uns feijõezinhos. Não precisa ser muito, não. Uns 3, 4 grãozinhos de feijão está bom. E tem que molhar esse algodãozinho para ele ficar bem molhadinho. Aí, se você vê que o algodãozinho estiver ficando seco, no outro dia, molha mais um pouquinho. E vocês vão ver que a planta, ó, vai começar com a raiz crescendo e depois vai começar, ó, a crescer uma plantinha, como está mostrando aqui na foto, ó. Só que aqui está mostrando na terra, né? Vocês vão fazendo o algodãozinho. Vocês vão molhando, aí vai crescer primeiro a raiz, depois vai começar a sair fora da terra, até virar uma plantinha. Então, façam a experiência em casa para vocês verem a germinação das plantas, tá bom? E vocês viram que eu falei aqui das plantas, de tudo que ela precisa, né? E como eu já falei lá no dia que eu falei sobre o dia da árvore, as plantas também, você viu quantas coisas interessantes que ela traz? O oxigênio para a gente respirar, fora a sombra, a beleza, né? Os frutos dela que a gente come, até a raiz, você viu que nós comemos também, como mostrou ali, da beterraba, da mandioca, do inhame, da batata, que nós comemos na nossa alimentação diariamente. Que legal, né? Fora isso, as plantas deixam o ar mais fresco, né? Com menos barulho, com menos poluição, com um ar mais puro. Olha, a planta serve para fazer remédios, chás. As plantas nos trazem só coisas boas. Então, nós temos que ser, ó, guardiões da natureza, proteger sempre a natureza, proteger sempre as plantas, tá sempre, ó, plante uma árvore, cortou uma árvore, plante outra, cuide para que as mudinhas não sejam destruídas. Vamos cuidar bem da nossa natureza, porque ela é muito importante para a gente, para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Tá bom? Agora, crianças, eu trouxe para vocês uma sugestãozinha de atividade para vocês fazerem aí na casa de vocês. Bem fácil, bem simples de fazer, tá?
Bem facinha mesmo, olha, vocês vão precisar de quase nada. Olha só o que vocês vão precisar. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês irão precisar, essa atividade responsáveis é muito boa para você trabalhar. Olha quantas coisas nós podemos trabalhar com essa atividade. Nós podemos trabalhar, identificar número, relacionar a quantidade com o número, trabalhar o controle motor fino. São muitas coisas, a visualização, a concentração, a atenção, a memorização, são muitas coisas boas que essa atividade aqui traz para a gente com uma coisa muito simples. Olha o que nós iremos precisar. Pratinhos de isopor, aquele pratinho que vem às vezes com frango, que a gente compra as coisas no mercado, que sobra esses pratinhos. Nós vamos fazer o quê? Nesses pratinhos, nós iremos fazer em cada pratinho 5 bolinhas, 5 círculos. É só colocar um copinho e riscar com a caneta em volta, fazer os círculos. Dentro de cada círculo, colocamos um numeral. Você pode colocar o adulto, ou pode fazer com a criança também, né? Deixá-la riscar o círculo, deixá-la escrever o numeral. E qual é a brincadeira? Qual é a atividade? Vamos pegar palitinhos de dente. Palitinhos de dente. E vamos colocar o palitinho de dente, né, conforme o numeral. A criança terá que identificar o numeral. Aqui está em ordem, mas se quiser podem fazer misturado para deixar mais difícil. E a criança irá colocar o palitinho de acordo com o numeral indicado. Então, a criança vai ter que identificar, vai ter que trabalhar o movimento de pinça, que é esse movimento de segurar, trabalhando o controle motor fino, né? Para espetar na quantidade certa. Então, onde tem numeral 1, nós colocamos um palitinho. Numeral 2, quantos palitinhos serão? 2 palitinhos. 1, 2. Numeral 3, quantos palitinhos? 1, 2, 3. Viu como é simples? Bem simples, né? 1, 2, 3. Numeral 4. Quantos palitinhos? É que você vai perguntando para a criança, né? Que número é esse? Que número é este? E ela vai falando, e conforme ela for falando, vai falar assim, quantos palitinhos nós vamos ter que colocar? Vamos separar os palitinhos? Então, por exemplo, que numeral é esse daqui? Esse daqui é o numeral 6. Então, vamos separar os palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, precisa de mais um. 6. Então, vamos espetar agora contando. Então, vai contando junto, vai falando para ela contar alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai fazendo todos eles, fazendo a criança sempre contar em voz alta. Aí pergunta, que número é esse? Tal. E agora? Qual o número? Qual o número que vem depois do 6? Procura aí. Aí a criança vai procurar, o numeral 7. E assim vocês vão fazendo essa brincadeira que vai desenvolvendo a concentração, a atenção dela, e ela vai aprendendo a identificar número e quantidade de uma maneira prazerosa e divertida. Essa é a minha sugestão de atividade de hoje. Bem fácil, né? Então, a aulinha de hoje já está acabando, já está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se divirtem bastante. Façam aí, essa brincadeira, esse joguinho aí na sua casa. Tire uma foto, faça um vídeo, mande para a gente ver essa atividade, como ficou aí na sua casa. Que eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante aprendendo. Brincando, aprendendo, é sempre mais divertido, é sempre melhor, não é mesmo? Um beijo grande. Fiquem com Deus, bom final de semana, aproveita para brincar, curtir bastante aí com a sua família. Até segunda-feira, conto com vocês, tá? Tchau!